configurações para template padrão. Agora chegamos na última etapa, que é a etapa de configurações para template padrão. Nessa etapa, a gente vai escrever a nossa mensagem e a gente vai fazer a correlação das colunas do nosso arquivo. Então, todo esse processo é muito simples. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, se a gente não tiver uma mensagem no nosso arquivo, é digitar a mensagem que a gente quer enviar para os nossos contatos. Então, para digitar a mensagem, a gente vai vir aqui em mensagem customizada, clicar na caixinha de texto, onde está escrito digite a mensagem customizada e digitar a mensagem que a gente quer enviar. Eu vou digitar a mensagem e depois eu vou explicar cada ponto dela. Olá, prenome. Este é um exemplo de utilização da plataforma. No dia, e aqui eu posso usar uma variável. Vamos lá agora, explicação da mensagem. Existem alguns pontos importantes aqui. Primeiro ponto importante em relação à mensagem. Eu já expliquei anteriormente, mas a gente vai explicar de novo porque é uma informação bem importante. Na mensagem customizada, caso você tenha uma mensagem que ultrapasse os 160 caracteres, essa mensagem ela terá uma cobrança adicional na codificação GSM7. Nas outras codificações, lembrando, são 70 caracteres. Então, na GSM7, que é a que a gente selecionou, se ultrapassarmos os 160 caracteres, essa mensagem ela vai ter uma cobrança adicional. Como eu já tinha citado antes, a cada 153 caracteres vai ser cobrado uma mensagem, caso ultrapasse os 160. Então, o ideal é sempre mantermos essa mensagem abaixo dos 160 caracteres. E como que a gente consegue fazer isso? Aqui embaixo a gente tem um contador de caracteres. Então, nesse caso, a minha mensagem ela tem 60 caracteres até o momento. Aqui a gente identifica também a codificação que está sendo utilizada e a quantidade de partes que essa mensagem tem. Então, se eu ultrapassar os 160 caracteres, ele vai mostrar aqui que a mensagem tem 2 partes e vai ter mais partes a cada 153 caracteres. É importante citar que as variáveis dinâmicas, elas não são contabilizadas nos caracteres. Então, os caracteres das variáveis dinâmicas não são contabilizados para fazer essa contagem de caracteres aqui. Porém, no disparo, essas variáveis, elas são contabilizadas. Então, por exemplo, eu usei aqui a variável do nome e a variável avulsa do meu arquivo. Usei a minha variável do nome, pois eu tenho o nome no meu arquivo, uma coluna com o nome, e usei também a minha variável avulsa do meu arquivo. Então, esses dois textos aqui, essas duas palavras, elas não estão sendo contabilizadas aqui nos 60 caracteres. Então, se eu apagar aqui, por exemplo, o cifrão, ele vem para 65 caracteres, porque agora ele está contabilizando. Se eu ponho o cifrão, ele entende que isso aqui é uma variável e não contabiliza. Então, é muito importante deixar alguns caracteres sobrando quando você estiver utilizando as variáveis do nosso arquivo. Outro ponto importante são os caracteres especiais. Na codificação GSM7, não é possível enviar alguns caracteres especiais, como acentuação e emoji. Importante citar que pontuação é liberado. Então, a gente pode enviar vírgula, ponto, 2 pontos, ponto e vírgula, interrogação. Todas essas pontuações são aceitas. Porém, se eu digitar aqui uma mensagem com um til, por exemplo, esse til não é aceito na codificação GSM7 e a própria plataforma já avisa que a mensagem contém caracteres fora do encoding GSM7. Então é importante se atentar à mensagem que aparece aqui embaixo quando está usando caracteres fora do encoding e ajustar esses caracteres. Então til, C cedilha, acento agudo, acento circunflexo, nada disso é aceito nesse encoding. Outro ponto bem importante são justamente as variáveis, que eu já coloquei aqui, já falei um pouquinho sobre. Essas variáveis são variáveis do meu arquivo, então caso eu possua colunas no meu arquivo para substituir essas variáveis serão substituídas. Como que funciona isso? Aqui na minha plataforma, a gente pode utilizar a variável do nome, que é uma variável diferente de todas as outras que eu posso utilizar. Esse nome, a gente pode utilizá-lo de duas maneiras. Eu consigo utilizar o primeiro nome ou o nome completo. Ou seja, se lá no meu arquivo eu possuo o nome completo dos meus contatos, eu posso pegar somente o primeiro nome utilizando a variável cifrão, prenome, cifrão. Nesse caso, a gente pega somente o primeiro nome dos meus contatos. Caso eu utilize a variável cifrão, nome cifrão, nesse caso a gente pega o nome completo que está escrito lá no meu arquivo, ok? Então a gente vai usar aqui o prenome. Se a gente passar o mouse aqui na interrogação, ao lado de mensagem customizada, a gente consegue identificar a utilização dessas variáveis também. Então é possível ver as variáveis aqui nessa interrogaçãozinha, nesse hintzinho que tem. Além do nome, podemos ter outras variáveis do nosso arquivo. Essas outras variáveis são o que a gente considera variáveis avulsas, porque essas variáveis a gente não tem seleção de colunas para elas e elas funcionam da seguinte maneira. Lá no nosso arquivo, se nós tivermos 5 colunas, por exemplo, eu posso ter a minha coluna A, o número, na minha coluna B,
o nome, e da coluna C em diante eu tenho variáveis. Então C, D e E são variáveis. Essas colunas, elas automaticamente viram variáveis. E como que eu as identifico aqui na plataforma? Basicamente, a minha primeira coluna da esquerda para a direita, no caso do meu exemplo, a coluna C, ela vira a minha variável 1, que eu identifico aqui na plataforma como cifrão, var1, cifrão. A minha coluna D, que seria a minha segunda coluna da esquerda para a direita, seria a minha variável 2. Então eu identifico aqui como var2. E assim por diante. É importante citar que as colunas de número e de nome, elas não entram na conta dessa variável. Então, as colunas número e nome, elas devem ser totalmente ignoradas na hora de colocar as variáveis aqui na mensagem. Então, esses são os pontos importantes a citar aqui na nossa mensagem customizada. Importante citar que essa mensagem não é obrigatório de colocar aqui. A gente pode ter uma mensagem no nosso arquivo, que eu vou falar um pouquinho melhor abaixo, e a gente vai ter outro vídeo falando sobre o arquivo. Digitei a minha mensagem. Agora, uma opção importante que a gente tem na plataforma é a opção de salvar mensagem. Esse salvar mensagem, a gente está salvando um template de mensagem. Então, eu dou um nome para o meu template, e aqui a gente tem a nossa mensagem. Se eu quiser editar algo antes de salvar, eu posso. E posso clicar aqui em salvar. Salvando esse template, né, salvando essa mensagem, toda vez que eu for fazer um disparo de campanha, eu posso vir aqui em template de mensagem e selecionar o template que eu quero utilizar. Então, se eu já tiver alguns templates criados, é só clicar aqui em template de mensagem e selecionar o que eu quero, e ele automaticamente vai digitar a nossa mensagem aqui. E se eu quiser editar alguma coisa nessa mensagem, eu também posso, mesmo com o template selecionado. Acho que isso é tudo em relação à mensagem. Agora a gente já pode passar para a próxima etapa, que é a correlação das colunas que a gente tem na nossa plataforma com o que a gente tem no nosso arquivo. Então temos aqui 4 colunas que são possíveis de selecionar. A gente tem uma coluna obrigatória, que é a coluna do contato. Então, temos aqui as colunas contato, mensagem, nome e índice. A única coluna obrigatória é a coluna do contato. Então, como que funciona essa correlação? A gente vai vir aqui em selecione o valor da coluna contato, clicar aqui em selecione uma opção. Cliquei aqui, ele vai abrir todas as colunas que eu tenho lá na minha planilha. E todas essas colunas, elas estão sendo mostradas aqui. Elas estão com cabeçalho, então eu identifiquei cada uma das minhas colunas para ficar mais fácil de identificar aqui na plataforma, nessa hora de fazer a correlação, de selecionar as minhas colunas. Então, em selecione o valor da coluna contato, a gente sempre vai selecionar a coluna que contém o número de celular. É muito importante a gente sempre prestar atenção para selecionar de fato a coluna que contém um número. Não necessariamente a sua coluna do número vai ser a primeira coluna que você tem no seu arquivo. Então, é importante dar uma olhada nas colunas que abriram aqui e selecionar realmente a coluna que contém o número de celular. Então, nesse caso, é a minha coluna número. Caso eu quisesse, eu poderia passar agora mesmo para o fim da minha campanha, já poderia salvar a minha campanha, porque eu já tenho tudo necessário. A minha única coluna obrigatória é o número. Então, eu não preciso selecionar a mensagem, porque eu já digitei aqui em cima. O nome é totalmente opcional e o índice também. Então, caso eu quisesse, eu poderia salvar agora mesmo e finalizar a minha campanha. Nesse caso, a gente ainda tem uma coluna para selecionar aqui. É a coluna do nome. Então, eu vou clicar aqui em selecione o valor da coluna nome, selecione uma opção e eu posso selecionar a coluna do nome. Então, nesse caso, a gente vai selecionar a coluna do nosso arquivo, que contém os nomes dos contatos. Então, é só selecionar a coluna nome. Aqui na direita, a gente vai ter as colunas mensagem e índice. Essa mensagem, caso você possua a mensagem dentro do seu arquivo, caso uma das colunas do seu arquivo seja a mensagem, você pode selecionar essa coluna aqui e ele vai pegar essa coluna como a coluna da mensagem. E aí, a gente não precisa digitar a mensagem aqui na mensagem customizada. Caso contrário, a gente não seleciona nada aqui. Então, se eu não tenho mensagem no meu arquivo, eu digito a minha mensagem aqui na plataforma em mensagem customizada e não seleciono nada aqui na coluna da mensagem. Depois, e por último, a gente tem aqui a coluna do índice. Esse índice é uma coluna que comumente era utilizado para identificar alguma chave específica nos relatórios após o envio. Então, muitas vezes os clientes eles utilizavam aqui o índice, um CPF, alguma chave específica que eles tinham ali no arquivo e selecionavam aqui como índice e depois no nosso relatório a gente consegue filtrar por essa coluna do índice, a gente consegue ter essa coluna também ali no nosso relatório analítico. É algo que não é tão utilizado mais, então eu não utilizei aqui nesse exemplo, mas caso seja necessário, é possível utilizar uma coluna como índice, uma coluna do seu arquivo, e esse índice serve basicamente para realizar filtro no relatório. É uma informação que vem no relatório e a gente pode filtrar o envio por ele. Então, é basicamente isso. Esse é o último passo para a gente fazer o disparo da nossa campanha. É importante citar que eu
eu não sou obrigado a utilizar nenhuma das variáveis, então essas variáveis elas são totalmente opcionais. Se eu não quiser utilizar o nome, eu posso simplesmente excluir isso aqui, essa coluna, e apagar a minha variável, pois se eu deixar aqui o prenome e não selecionar nenhuma coluna aqui no nome, a mensagem vai ser enviada com essa informação, com o cifrão, prenome, cifrão, e a gente não quer que isso aconteça. Então, sempre que eu utilizar a variável, eu quero ter uma coluna no meu arquivo e eu quero selecionar a coluna do nome. A mesma coisa a variável 1. Eu preciso ter uma coluna no meu arquivo contendo essa variável para utilizá-la. Na nossa mensagem, a gente pode enviar links. É importante citar que esses links geralmente passam por uma moderação de conteúdo, mas é possível sim utilizar links. Então, se eu quiser, eu posso colocar aqui um link do WhatsApp e nada vai me impedir de enviar essa mensagem, a menos que haja, de fato, alguma moderação de conteúdo. Importante citar que é possível utilizar links aqui. Nesse caso, a gente não vai utilizar. A gente pode passar para a próxima etapa. Para ir para a última etapa, a gente vai clicar aqui em salvar.